Em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 40. À medida que você achar, você fica de pé mais uns minutinhos para a leitura desse versículo nesta noite. O Salmo 40, vamos ler até o versículo de número 4. Amém? Salmo 40, versículo de número do 1 ao 4. Você que já achou, fique de pé em nome de Jesus. Deus vai falar com você hoje através dessa palavra. Deus vai falar com você hoje através desse salmista, Salmo de Davi, o Salmo da Esperança. Já estamos no dia 26 de janeiro de 2024. O mês já passou, né? Rápido. O mês passou rápido. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. E você acompanha comigo essa leitura. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago a mentira. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Não sei o que você também espera para 2025. Não sei qual é o seu planejamento para 2025. Eu sei, querido, que está escrito aqui na palavra que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Amém ou não amém? Ele ouve o nosso clamor. E o salmista nos ensina aqui a esperar. O que você tem esperado? Em quem você tem crido? Nesse primeiro mês do ano, tantas coisas, tantas provas, tantas tribulações que você já viu, que você tem visto. O que te faz confiar em Deus? Continuar confiando em Deus. Feche os teus olhos agora. Pense nisso que eu tenho te falado agora. Abra o teu coração. Adora o Senhor. O Salmo de número 42. Davi, ele fala: porque andas abatida, ó minha alma? O que me perturbas dentro de mim? Porque andas abatida, ó minha alma? O que me perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Porque andas abatida, ó minha alma? Davi pergunta, ele mesmo responde. Irmãos, o texto aqui do Salmo 40, ele nos traz assim lições poderosas para a nossa vida. Primeiro, o que está escrito aqui, o Salmo da Esperança. Quem tem sido a sua esperança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem colocado, entregado o teu coração? O rei Davi, ele declara aqui que está passando por um momento de tribulação. Ele declara aqui que está passando por uma situação terrível. Talvez uma situação de angústia,
uma opressão. E aí, irmãos, nessa noite, eu pergunto para você, nessa noite nós estamos apenas no início do ano de 2025. Tantas coisas nós já vimos nesse ano, tantas tragédias. É chuva, é país que está embaixo de terremoto, é outro país que está embaixo de fogo, é outro cidades que estão sendo inundadas. Quantas coisas terríveis nós já vimos nesse ano de 2025. Coisas que se levantam para bater a nossa vida, coisas que se levantam, circunstâncias que se levantam para desestabilizar a nossa fé em Cristo Jesus. E Davi está passando por esse momento aqui de angústia, mas diz a palavra que ele louva a Deus, diz a palavra que o Senhor ouve o seu clamor. Amém, querido? O Senhor ouve o seu clamor e o Senhor se inclina para ouvir o clamor de Davi. Em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades que esse salmista está passando, irmãos, ele toma uma decisão. Amém? Em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, o salmista Davi, ele toma uma decisão. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu coloquei assim nesse tema: a decisão é sua. Amém ou não amém? A decisão é sua de continuar ou prosseguir. A decisão é sua, querido, de confiar ou desistir. E o salmista está aqui nos motivando através dessa palavra a continuar, a perseverar, a esperar, querido. E Davi decide. Qual a decisão de Davi aqui nesse salmo? Davi, ele fala aqui: esperei. Davi, irmãos, decidiu esperar. Amém ou não amém? Davi decidiu esperar. Qual é a nossa decisão hoje, no século 21, diante de todas as coisas contrárias à tua vida, à tua família, à tua igreja, aos teus filhos, ideologias que estão sendo implantadas? Qual a nossa decisão, querido? Esperar, murmurar, reclamar ou retroceder? O salmista, ele toma uma decisão: esperei. E não esperou de qualquer maneira. Diz a palavra que ele esperou com paciência. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos têm esperado aqui da parte do Senhor? Quantos têm esperado naquele milagre? Quantos têm esperado naquela promessa que o Senhor já falou que vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Quantos estão esperando, irmãos? Esperar, querido, é aprender. Esperar é aprender que existe um tempo determinado por Deus. Amém? Esperar é aprender que há um tempo determinado por Deus. E aí você pergunta: por que Deus não fez na tua hora? Porque Ele continua sendo Deus. Esperar, irmãos, esperar nos faz ver, nos faz entender, nos faz compreender, querido, quem nós somos. A palavra diz aqui que ele esperou com paciência. Eu não sei quanto tempo ele esperou, mas o tempo, irmãos, o tempo é um tratamento. Amém ou não amém? O tempo é um remédio. Amém? O tempo, ele é um remédio para a nossa vida. O tempo é um tratamento. O tempo mostra quem nós somos. Porque não é fácil esperar, irmãos. Quantos gostam de esperar aqui? Diga amém. Ninguém gosta de esperar. Vou repetir. A chuva atrapalhou, né? Quantos gostam de esperar aqui? Diga amém.
Ninguém gosta de esperar. Alguém falou amém aí? Quem falou amém aí? Vou descer. O tempo, querido, mostra quem nós somos. Ninguém gosta de esperar. O tempo é tratamento. E o salmista veio nos ensinar a viver a tua palavra. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas o salmista, ele não espera de qualquer maneira. Amém ou não amém? Como você tem esperado? Porque a paciência, quantas vezes, irmãos, queremos resolver da nossa maneira? Quantas vezes queremos resolver no nosso tempo? Quantas vezes queremos resolver na nossa hora? Quantas vezes queremos resolver, pastor, no mesmo dia? E Provérbios, na tua palavra, ele diz que a ansiedade, a falta de esperança, ela gera ansiedade. A falta de perseverança, ela gera ansiedade, que é a doença do século, o estresse. É a doença do século, o estresse, fadiga. A falta de paciência nos leva a perder a esperança. Tantos sintomas nós podemos ver pela falta de confiança, e gera uma doença. Não gera uma doença? Porque Provérbios fala que a ansiedade abate o homem, mas ele continua dizendo: mas uma boa palavra edifica. Tudo volta para a palavra. Esperar, irmãos, quantas vezes nós queremos resolver, a impaciência nos leva a tomar decisões erradas. A impaciência, a falta de esperança nos leva a decisões erradas, fora do tempo de Deus, fora da hora de Deus. Decidimos de forma errada. Lá no capítulo de... Deixa eu abrir aqui, querido. Paciência. Espera um pouquinho. Vê como é que é ruim esperar? É o teste. No capítulo, irmãos, de Romanos, no capítulo de Romanos, capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo de número 5 de Romanos, a partir do versículo, vamos ler lá no versículo 1 de Romanos, vamos ler lá no capítulo 5, o versículo de número 1 de Romanos. Ele fala que nós fomos justificados pela fé. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Amém? Justificados pela fé, não temos paz com Deus. Sendo assim, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual também temos entrado pela fé, e essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente na esperança, mas também gloriamos nas tribulações. Amém? Não nos gloriamos somente na esperança, mas também nos gloriamos na tribulação. Por que você consegue glorificar a Deus na tribulação? Porque você conhece quem é o seu Deus. Amém ou não amém? Você conhece quem é o seu Deus. E a tribulação, querido, ela gera esperança. A tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança produz também a experiência. A paciência gera a experiência, e a experiência gera a esperança. Arrumei aqui, coloquei em ordem. Nós nos gloriamos nas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque a tribulação produz paciência,
e a paciência, a experiência. Por que o salmista, irmãos, louvava a Deus na dificuldade? Por que o salmista louvava a Deus na tribulação? Por que o salmista, se sentindo como no fundo do poço, continua adorando ao Senhor e declara: eu ainda o louvarei? Primeiro, o salmista adora ao Senhor. A adoração vem em primeiro lugar, querido. Depois da adoração vem a súplica. O Senhor, Ele não abre mão de ser adorado, independente daquilo que nós estamos vendo, vivendo, aprendendo, experimentando. Deus não abre mão da tua adoração. Aleluia! Porque Ele quer receber, para te dar, para derramar, para te encher, para suprir a tua necessidade. E a tribulação, querido, produz a experiência. O salmista consegue adorar na tribulação. O salmista consegue enxergar que a tua vida, que a tua alma está abatida, mas ele declara: eu ainda o louvarei. O que faz você adorar em meio às tribulações? O que faz você adorar em meio às confusões desse século? São as experiências, querido, que são geradas. Amém ou não amém? Está escrito: a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. O que é, irmãos, ter experiência? A igreja do Senhor Jesus precisa ter experiência. Quais experiências, presbítero? De oração, de comunhão, de reverência, de adoração ao Senhor. A igreja do Senhor precisa ter a sua experiência com Deus. E aí o salmista nos ensina a não esperar de qualquer maneira, mas esperar com paciência, esperar adorando aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. A experiência, irmãos, o salmista fala no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que faz você adorar em meio às tribulações, em meio às confusões, em meio às más notícias desse século? A experiência. O salmista tinha experiência, pastores. Por isso que ele adorava. A igreja do Senhor precisa ter a experiência, para você continuar esperando, não andar ansioso por coisa alguma, mas chegar diante do Senhor com oração, com súplica. Em Mateus 6,34 ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quantas pessoas hoje estão sofrendo pelo amanhã? Quantas pessoas hoje estão desesperadas pela manhã? Nem sabe se vai passar dessa noite para amanhã. Hoje um colega de trabalho estava perguntando para mim de amanhã no serviço. Falei: 6h30 da manhã? Vai dormir, cara. Pelo amor de Deus. São 6h30 da manhã. Eu não sei o dia de... Tem que viver o dia de hoje, irmãos. Eu não sei o dia de amanhã. A esperança que eu tenho em Cristo Jesus, que vai fazer com que eu levante amanhã. Ansiedade. E a palavra do Senhor está escrito, irmãos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esperar, irmãos, é ouvir a voz de Deus. Confiar é se entregar, não se importar por aquilo que você está vendo. O salmista está nos ensinando isso. E o salmista, no decorrer do texto, ele continua dizendo das suas experiências. E ele fala: o Senhor me tirou. Você não pode esquecer, querido, de onde o Senhor te tirou. Amém ou não amém? Você não pode esquecer de onde o Senhor te tirou. Se você esquecer de onde Deus te tirou, você para de adorar. Você tem que lembrar
da onde Deus te tirou. Deus te tirou da onde? Do império das trevas, e te transportou para o império da tua luz, para que você seja um proclamador da palavra. E o tempo, irmãos, o tempo é cruel, não é? Quanto tempo você está esperando pela cura? Quanto tempo você está esperando pelo milagre? Quanto tempo aquela mulher do fluxo de sangue esperou, hein? Quanto tempo aquela mulher encurvada esperou ela ter um encontro com Jesus? Quanto tempo, irmãos, aquele coxo esperou? Quanto tempo aquele cego esperou? Quanto tempo você esperou para ter um encontro com Jesus? E nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor, conforme está escrita aqui, quando nós esperamos no Senhor, como Davi, ele fala aqui: eu esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu. Amém? Você crê no Deus que ouve? Você crê no Deus que ouve? Você crê no Deus que ouve? Você crê no Deus que tudo vê? Você crê no Deus que sonda e conhece o teu coração? Ele sonda e conhece o teu coração. Eu costumo dizer que o Salmo 139 é o Salmo da sinceridade. Ele sonda, esquadrilha o teu coração. O tempo, irmãos, nos faz ver quem nós somos. O tempo, irmãos, como eu já falei, é um tratamento. É aquele remédio que o médico passou, o antibiótico que você tem que tomar e tem que cumprir as etapas, não pode pular etapas. O tempo é isso, irmãos. Enquanto você espera, você adora. Amém ou não amém? Enquanto você espera, você vai se gloriando, como Paulo diz aqui aos Romanos, na tribulação, para você aprender a ter paciência, para a paciência gerar esperança. Quando nós esperamos no Senhor, a espera produz, irmãos, resultados sobrenaturais. Amém ou não amém? A espera no Senhor, ela gera resultados sobrenaturais. E o salmista, ele fala sobre isso aqui no Salmo 40, que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E ele fala no versículo de número 4: bem-aventurado é o homem que põe a tua confiança no Senhor. Amém, irmãos? Está escrito: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Não é o homem que põe a confiança no seu salário, não é o homem que põe confiança na tua empresa, não é o homem que põe confiança no homem, mas bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Assim diz o Senhor, em quem nós temos colocado a nossa confiança. Em meio a todo esse cenário que nós temos visto, nós precisamos ter a nossa experiência de confiança com o Senhor. E o salmista também fala: olha, deleita do Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todo mundo sabe disso. Eu quero ver na prática agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Recebe uma notícia de um diagnóstico lá que o médico falou, o desespero bate, querido. A porta fechou do emprego, o desespero bate, pastor. Ué, em quem tenho crido? Em quem tenho confiado? Em quem tenho descansado? Descansa no Senhor, pois ainda o louvarei. E aí o salmista, ele fala aqui no versículo de número 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão nele. Como que nós estamos esperando? Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui o salmista nos ensina que Deus, Ele ouve a alma paciente. Você tem tido paciência no trânsito quando você leva uma fechada? Você tem tido paciência lá no mercado quando alguém corta a tua fila? A paciência, irmãos, o amor ao próximo. Somos, irmãos, nessa geração, homens e mulheres que precisamos da libertação que vem do Senhor, a libertação que vem de Jesus. E o salmista identifica aqui que ele precisa ser liberto. Nós precisamos da libertação que há em Cristo Jesus, porque as circunstâncias nos colocam medo, angústia. E o salmista, ele está entendendo muito bem aqui, e ele declara isso ao Senhor, que ele precisa de uma libertação. Davi está passando aqui, talvez eu e você também entendemos bem disso. Ele está aqui dentro de uma batalha espiritual, e ele reconhece que o socorro vem do Senhor, amém? Ele reconhece que o refúgio vem do Senhor, e ele identifica as suas lutas, ele identifica as suas guerras, e ele identifica que ele precisa decidir, tomar uma decisão. E aí ele decide, irmãos, esperar. Ele decide esperar. E aí, quando você espera em Deus, querido, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia, o Senhor se move por você, amém? O Senhor se inclina. Tremendo essa palavra. O Senhor se inclina para nos ouvir e nos dá o livramento que nós precisamos. Os conflitos que nós passamos, as guerras existenciais, as afrontas que nós passamos no nosso dia a dia, o Senhor se inclina quando nós clamamos pelo socorro. E Jeremias, ele fala: clama a mim, que eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Não decida pela tua mão, querido. Não decida pela tua força. Não decida pelo seu conhecimento, mas decida pela palavra. Tome a decisão certa, irmãos. Espera. E aí, irmãos, nós vemos aqui que a fé em Cristo Jesus, como nós lemos aqui em Romanos, nós vemos lá em Hebreus, ele falando que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o nosso galardoador. Necessário que aquele que se aproxima creia nele. Você tem se aproximado do Senhor? Como nós vemos que nós estamos aproximando do Senhor? Como a gente identifica que nós estamos aproximando do Senhor? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com o nosso compromisso com o reino. A gente identifica se nós estamos aproximando de Deus ou estamos distanciando de Deus. Porque a palavra está escrita aqui que vai me buscar primeiro o reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós identificamos, irmãos, se nós estamos aproximando de Deus, se nós estamos confiando
nós ou não estamos crendo no nosso Deus, no nosso Senhor. E aí em Mateus 7, ele diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Vem a chuva, vem a tempestade, vem um terremoto, vem a violência, vem a corrupção e se levanta contra a casa, mas a casa não cai. Eu acrescentei isso aí, tá, queridos? Está escrito nada de violência. Você entendeu? A tempestade, o vento, você entendeu? Mas também continua dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Aí Davi fala aqui na tua palavra que o Senhor firmou os meus passos e colocou ele sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Davi está falando de rocha aqui no Salmo 40. E Davi também, aqui ele fala que ele firmou os seus passos. Querido, a igreja do Senhor precisa estar firme. Nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Vem os ventos, vem a tempestade, nós não podemos balançar, não podemos retroceder. Davi fala aqui de firmeza, de experiência. Firmou os seus passos sobre a rocha. A experiência te faz caminhar com firmeza, com segurança. Hoje na escola dominical eu perguntei para os adolescentes assim: qual a diferença do crente para o cristão? Qual a diferença do crente para o cristão? Crente, querido, é aquele que crê em qualquer coisa. Crente é aquele que crê em qualquer coisa. O cristão é aquele que segue, não é isso? O cristão é aquele que aprende. O cristão é aquele que imita. O cristão é aquele que obedece. Aí eu acrescentei mais um item, não foi? O cristão é aquele que não foge, não se esconde da escola dominical. Como que eu posso me aproximar de Deus, querido, sem conhecer a palavra, sem ter intimidade com o Senhor? Eu vou ficar com medo, eu vou ficar impaciente. O medo, a insegurança não vem de Deus. Então o cristão é aquele que segue. Os discípulos seguiam Jesus? Seguiam Jesus, os discípulos? Os discípulos aprendiam com Jesus? Os discípulos imitavam Jesus? Os discípulos obedeciam a Jesus? Os discípulos iam na escola dominical? Irmãos, quantas igrejas você deve conhecer aqui que não tem mais escola dominical? O diabo tem entrado assim bem sutil e tirado a oportunidade da igreja de aprender a palavra. Quantas igrejas você conhece que já não tem mais culto de doutrina? Quantas igrejas você conhece que não tem mais consagração? Quantas igrejas você conhece que não tem lá o culto de libertação? Esse foi o ministério de Jesus, querido, libertador. Amém ou não amém? E Paulo e Davi está reconhecendo isso aqui. Ele é o meu libertador, que vai me livrar das minhas angústias, dos meus medos, das minhas dores. Davi está expressando aqui que os seus passos estão firmados na rocha. O Salmo 84, versículo 11, ele fala que o Senhor Deus é sol, ele fala que o Senhor Deus é escudo, e nenhum bem sonega aos que andam em retidão. Se nós estamos andando retos no caminho, na presença do Senhor, Deus não vai reter nada que é teu.
Ele vai liberar as bênçãos sobre a tua vida. Mas tem um deverzinho de casa, querido. Tem um deverzinho de casa. Tem a oração, tem a consagração, tem a confiança, tem a esperança, tem a dependência. Esse é o deverzinho de casa, irmãos. E aí o salmista, irmãos, ele declara aqui claramente que Jesus é o motivo da sua canção. Ele declara aqui, irmãos, para que você tenha a tua experiência com Deus. Eu fico pensando aqui na história de Pedro, lá na prisão. O que fazia aquele homem dormir, querido? Preso por 4 escoltas de 4 soldados. O que fazia aquele homem dormir sabendo que no dia seguinte ele seria apresentado para a morte? E aí Tiago foi morto por Herodes. Aí Tiago achou bom, né? Vamos matar mais um crente, mais um cristão. E Pedro estava ali, irmãos. Que confiança é essa? Que dependência é essa? Pedro estava ali preso, sabendo que no outro dia ia ser morto, sabendo que a intenção do inferno era tirar a tua vida. O que fazia Pedro dormir em meio às tribulações? A experiência. Amém ou não amém? A experiência. Aí a igreja de Atos, naquele momento que Pedro foi preso, a igreja começou a perceber ali, querido, o poder da oração. Amém ou não amém? O que acontece quando a igreja está junto em oração? A igreja de Atos percebeu aquilo ali, e vamos fazer oração pela libertação de Pedro, e começaram a fazer oração contínua, diz a palavra. Quando você perceber, igreja do Senhor, o poder que tem a oração, você vai ter muitos motivos para esperar. A igreja percebeu isso. Amém ou não amém? A igreja percebeu no meio da tribulação, a igreja despertou, a igreja acordou. A igreja brasileira precisa acordar. Os nossos olhos espirituais, ouvidos precisam ser abertos. A igreja precisa perceber que o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. A igreja brasileira que chama pelo nome do Senhor está onde, irmãos? A igreja, quando percebeu, quando valorizou a oração, irmãos, começaram a orar pela vida de Pedro, que estava esperando. Como? Preso, dormindo, na presença do Senhor. A experiência, irmãos, a experiência produz perseverança. A perseverança produz a intimidade. E a intimidade é para poucos, irmãos. Ué, como assim, presbítero? O salmista fala que a intimidade é para aqueles que o buscam. Quantos querem buscar o Senhor? Então eu falo que é para poucos. Tem a sua experiência com Deus de oração, tem a sua experiência com Deus de adoração, tem a sua experiência de súplica. Mas não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Amanhã não nos pertence. Viva o dia de hoje. Viva com intensidade o dia de hoje, irmãos. Costumo dizer sempre, você vai ver as notícias, quantas pessoas fizeram planos para hoje e não acordaram. Quantas pessoas fizeram planos para 2025 e não passaram de um ano para outro.
Quantas pessoas fizeram planos para 2025, passaram de um ano para outro, mas a vida continua. Um ano velho. E eu aprendo aqui com Davi, irmãos, conforme está escrito, que eu preciso ter esperança, eu preciso ter confiança, eu preciso descansar, porque agindo Deus, ninguém pode impedir a tua vitória. Eu aprendo aqui, irmãos, com Davi, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu aprendo aqui, querido, com Davi, que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Independente daquilo que você está vendo, seja feliz. Tenha um ano próspero. O discurso é sempre o mesmo, né? Feliz ano novo. Lógico, eu desejo para todos um feliz ano novo. Prosperidade. É lógico, eu desejo prosperidade para todos. Paz. É lógico, eu desejo paz para todos. Mas quem é a paz? Quem te faz prosperar é a palavra. Quem te faz caminhar é a palavra. Deus chega para Josué e fala para Josué: olha, não aparte da tua boca o livro da lei, ela fará prosperar os teus caminhos. Não foi isso que Deus falou? Não te mandei eu? Ele já sabia o que Josué ia passar, e ele já sabe o que você vai enfrentar. Quantos ataques você já enfrentou esse ano? Quantos você quer continuar enfrentando? Decida, irmãos, por Jesus. Fica de pé, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração nesta noite. Eu quero convidar você, refletindo nessa palavra, confiar, irmãos. Não é fácil. Não é um passe de mágica. É viver em adoração. É viver em gratidão. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor não muda. Ele permanece fiel. Nessa noite eu não sei o que tem abatido a tua alma. Nessa noite eu não sei o que tem angustiado o teu coração. Eu sei que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará eternamente. Eu não sei o que tem abatido a tua alma, o que tem te levado no poço. Você entender que está num poço, sem saída, sem esperança. Eu não sei, querido, mas eu sei de um Deus que é libertador, que é o Senhor, que é o refúgio, que é a fortaleza, que está presente aqui neste lugar, e quer ter um relacionamento comigo e contigo. Quer te dar um ano de paz, de vitória, de prosperidade, de sonhos, de planos. Esse Deus eu sei. E ainda que você continue infiel, Ele permanece fiel. A decisão é sua, querido, de ficar no poço ou sair do poço. A decisão é sua, querido, de experimentar uma vida de abundância com Deus, ou uma vida de derrota na mão do inferno. A decisão é tua. E nessa noite eu quero te encorajar a descansar no Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, viver debaixo da dependência do Espírito Santo, ter um relacionamento de intimidade com Ele. Eu quero te desafiar nessa noite a sair das suas frustrações, das suas decepções, das suas angústias, e você dê um passo para o libertador entrar na tua vida
na tua casa, na tua família. A decisão é sua, querido, de ter uma vida de vitória ou uma vida de derrota. E está escrito na palavra, Romanos 8:37. Em todas essas coisas, Deus nos faz mais do que vencedor. A decisão é tua, querido. A decisão não é do pastor, a decisão não são dos presbíteros, a decisão é tua, é tua. E o profeta, ele fala na tua palavra, você já conhece? Prossiga em conhecer. Conheçamos e prossigamos. Hebreus, ele fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que confiamos no Senhor. Feche os seus olhos, irmãos, nessa noite. Ponha diante do Senhor agora aquilo que tem se levantado tentando roubar o teu sono, a tua paz, a tua alegria, a tua confiança, tentando roubar a tua esperança. Põe diante do Senhor agora. Senhor, me socorre, Deus. Inclina os teus ouvidos para mim nessa noite, Deus. Eu preciso, Deus, sentir a tua presença, Pai. Chega de derrota, irmão. Chega de confusão. A fé em Cristo Jesus não gera confusão. Busque a Deus enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor, querido. Ele está presente aqui nessa noite. Ele está presente aqui nessa noite. Davi, irmãos, ele tomou uma decisão. Ele resolveu esperar. E você? Davi, ele resolveu, ele decidiu: eu vou esperar. E o Senhor é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Davi decidiu, querido, colocar toda a tua vida nas mãos do Senhor. Ele decidiu esperar. A decisão é tua nessa noite. A decisão é tua nessa noite. Você quer ter uma vida de experiências, de experimentar aquilo que você nunca viu, de experimentar aquilo que você não ouviu, experimentar aquilo que jamais penetrou no teu coração, aquilo que Deus tem preparado para você. Se você quer experimentar isso, Isaías também fala que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode decidir nessa noite, querido. Hoje é uma noite de decisão. Você pode decidir nessa noite. Você pode colher os frutos da sua decisão nessa noite. E eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você. Você que quer colocar a tua vida, a tua casa, sem reservas, na mão do Senhor, para que você possa experimentar os milagres, a beleza. Quero orar por você.
Quero te convidar a vir aqui na frente, enquanto o Ministério de Louvor cante essa música novamente. Deus é fiel, querido. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa música novamente, quero convidar você a vir aqui. Os pastores estão aqui para nos abençoar. Vamos esperar você aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ensinar a confiar. Nós queremos te ensinar a descansar. A igreja está aqui, querido, nessa noite. Seja qual for a sua, seja qual for aquilo que você está passando nessa noite, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece, Ele está aqui, Ele já esquadrilha o teu coração, Ele sabe do medo, Ele sabe da angústia, Ele sabe de tudo, querido. Eu quero orar por você, porque Ele permanece, Ele continua sendo fiel. Amém, irmãos? Se apresse em receber a bênção do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor cante esse louvor novamente, nós vamos descer e vamos estar aqui. Convidar os pastores para descer, vamos estar aqui para orar por você. Não vai demorar. Mas estamos aqui para orar por você, pela tua vida, porque nós cremos no agir de Deus, na esperança, na confiança que vem do Senhor. Não vamos demorar, querido. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.